né? Silvia, quando foi que seu marido foi promovido? Como assim? No ministério? Foi pro céu? Não. Sim, em 2011. Outubro de 2011, 21 de outubro de 2011. Então já tinha um tempo que você estava trabalhando no ministério, Já. que você estava... E como foi se ver viúva? Ai, meu Deus. Foi desafiador, né? Com Muito 3 filhos. desafiador. Com 3 filhos. Qual era a idade deles? Daniel tinha 4 anos. Nossa, né? Era pequenininho ainda. Larissa tinha, eu nem sei quantos anos Larissa e Felipe tinham, mas acho que Larissa tinha por volta de 14, 15 anos. Felipe 10 para 11, nessa média aí. Era todo mundo precisando do pai ainda, né? Mas eu recebi uma palavra no dia do velório de Gilson. Né? O pastor João Roberto, ele estava orando, ele fez uma oração no final para encerrar o velório. E aquilo, sabe, veio como uma chuva sobre mim. Aquilo foi uma capa que me cobriu. Ele orou sobre a paternidade de Deus vindo sobre todos nós. E aquilo foi tão claro para mim, sabe? Foi como Deus assumindo aquele lugar que Gilson ocupava antes. E na hora eu estava com Larissa e Felipe do meu lado, Daniel pequenininho ainda ficou em casa, mas eu peguei os meninos e eu disse, vocês precisam entender e receber isso agora. Porque esse lugar que o seu pai ocupava, ele não está vazio. Vocês continuam sendo filhos de Gilson, mas quem vai exercer essa paternidade sobre a vida de vocês agora é o Senhor. E esses meninos receberam isso no coração, sabe? Claro que não tem como você fazer um adolescente entender tudo que você entende, claro, né? E eu precisei ir administrando essa paternidade, né? Instruindo ele. Mas eu sempre pensei de uma forma, às vezes as pessoas dizem, você agora é pai e mãe dos meninos. Eu até entendo essa questão da responsabilidade de prestar contas, de cuidar. Mas eu nunca assumi esse lugar de ser o pai. Primeiro, porque eu não sou. Né? E segundo, porque aquela referência que eu recebi naquele dia, de a paternidade de Deus vindo sobre nós, ela ocupou aquele espaço para mim. Eu sempre enxergava como Deus, de fato, conduzindo os meninos nas coisas mais simples. E, gente, era impressionante como aconteciam coisas que demonstravam, que provavam essa paternidade, sabe? Se você conversar com eles, eles têm algumas histórias que eles mesmos podem contar, de como eles foram assistidos por Deus na hora que eles estavam precisando. Eles me tinham sempre, mas eles tiveram essas experiências com a paternidade de Deus, com Deus se mostrando para eles como pai, sabe? De uma forma muito presente, muito tangível. E isso foi muito precioso, né? Muito precioso. Porque eu vi mesmo Deus cuidando das mínimas coisas. Então, foi muito desafiador, com certeza. Até hoje ainda é. Porque você tem a responsabilidade de fazer com que eles continuem sendo assistidos, né? Mas a gente tem confiado nessa paternidade, que nunca acabou e nunca acabará, né? Ela está ali, ela está comigo, ela está com eles. Né? Deus é meu pai, ele é o meu suporte, ele é tudo que eu tenho. E eu procuro falar todos os dias que eu posso, todas as vezes que eu estou com eles, que a gente tem algum momento de conversa, de oração, de bate-papo, de interrogações, de perguntas, de queixas, de qualquer coisa que seja, a gente sempre procura firmar essas bases, sabe? E isso manteve a gente convicto dessa paternidade, dessa presença de Deus assistindo a gente. Como eles eram adolescentes, houve alguma revolta, assim? Olha, Felipe, no início, ele ficou um pouquinho, né? As pessoas até instigavam ele. Algumas pessoas sem maturidade, colegas da escola, pessoas que não conheciam a palavra. Aí, tu é crente, mas teu pai morreu. Né? Tinha aqueles desafios que a gente tem em todas as coisas, mesmo que não seja nesse sentido, né? Alguém morreu. Qualquer coisa que acontece com algum crente, sempre tem algum crítico, né? Mas ele ficou um pouquinho afetado por isso, né? Ficou inseguro por um tempo. E eu sempre orava, pai, a semente está dentro desse menino. Ele não vai errar o caminho. Senhor, a semente está dentro dele. E uma noite, ele tinha saído com os amigos do colégio, com o time que ele jogava vôlei na escola.
E os meninos tinham programado alguma coisa relacionada à bebida, alguma coisa desse tipo aí. Ele era um guri ainda, né? E eu disse para ele, filho, não vai. Eu não sabia qual era a programação deles. Eu sabia o que ele me falou. Não, a gente vai sair, vai para casa de fulano para assistir filme. Mas lá nessa história tinha alguma coisa planejada. E eu estava tão inquieta no meu coração, e eu fui para o meu quarto orar. E eu orei, Senhor, esse menino vai errar o caminho. Pai, guarda a vida de Felipe onde ele estiver. Livra ele de toda confusão. Livra ele de qualquer dúvida. Livra ele de qualquer engano. Você é o pai dele. E em nome de Jesus, como eu já tenho declarado, o mundo, o pecado e o diabo não tem poder sobre a vida do meu filho. E eu estava ali orando no meu quarto, chorando de forma fervorosa ali, dedicada a orar pela vida dele. Ele esqueceu uma coisa em casa, voltou para buscar. E ele me escutou chorando no quarto, orando, né? E ele foi lá escutar o que era que eu estava chorando. E ficou escutando ali. E quando ele me escutou orando, ele disse que desistiu de sair. Ele disse, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso com a minha mãe. Não vou fazer isso com Deus. E ele desarmou o plano de ir, né? Depois ele veio falar comigo, mãe, eu não vou mais lhe preocupar. Pode ficar tranquila que eu não vou mais ficar pensando besteira, né? E aí ele sempre conversou muito comigo. O Felipe sempre foi bem tranquilo, né? Ele é um menino tranquilo. E isso foi, assim, essa firmeza de Deus na nossa vida. Ela nos salvou de muitas coisas, né? Ela nos salvou de todos os embaraços. A gente teve, claro, momentos mais difíceis, tivemos circunstâncias, foi desafiador em muitas coisas, mas eu nunca fiquei sem uma orientação, nunca fiquei sem aquela confiança, sem aquela convicção dentro de mim, dessa paternidade, desse cuidado de Deus. E a gente foi superando, vencendo, e o tempo foi passando, né? E você vai aprendendo tanto, com tantas coisas. Deus trouxe pessoas para me ajudar, para me assistir, para cuidar. O ministério cuidou demais da gente. A minha família até hoje cuida, né? E a gente foi muito assistido, muito cuidado. E eu sou grata demais, sabe, a essa família de Deus que a gente tem, que sempre está perto. Deixa eu te fazer uma perguntinha delicada. Você já pensou em casar de novo? Nunca passou pela casa? Não pensei. Não? Não. Eu sempre tive muito cuidado com o que eu iria, vamos dizer assim, apresentar para os meus filhos. E a coisa mais preciosa para a minha vida, primeiro, é Jesus, com certeza, o Senhor, a palavra, depois a minha família e depois o serviço, o ministério, a obra de Deus, né, a igreja. E eu sempre pensei que eu jamais iria colocar isso em risco, se eu não tivesse 100% de certeza que não ia ser um risco, sabe? E eu sempre considerei que teria que ser uma coisa muito sobrenatural, né? E eu nunca tive esse testemunho, nunca tive essa inclinação de me envolver com alguém, de procurar alguém para ocupar o lugar de Gilson, né? Eu nunca tive. Claro que eu tive momentos desafiadores, né? Eu tinha um marido, depois eu não tinha mais, né? E as coisas acontecem, surgem, as dificuldades com os meninos, os desafios da casa, da vida, né? Mas eu sempre procurei consagrar essa área da minha vida ao Senhor, né? E isso me firmou. Eu digo, pai, eu não quero nunca fazer nada que pode colocar em risco aquilo que eu tenho, sabe? A unção de Deus, que é muito preciosa, que é determinante para a minha vida. Eu não posso viver fora disso, né? Eu não posso viver sem ter a convicção de que a unção está na minha vida, de que a unção de Deus está dentro de mim e sobre mim. Eu nunca quis fazer nada que comprometesse isso, né? E eu sempre pensei, eu não vou fazer porque todo mundo está fazendo, né? Eu não vou fazer porque... claro que as pessoas chegam para você, ei, você vai casar de novo, você é muito nova, não é justo que você ficou viúva. Eu fiquei viúva com 43 anos, né? Muito então, nova. O pessoal ficava, vamos casar ela é muito nova. Mas, rapaz, eu sempre procurei deixar essa área consagrada. E nunca tive
essa liberação, assim, nunca tomei claro que Deus não ia me proibir se eu quisesse, né? Mas eu nunca tive esse afã, essa cobiça de fazer isso, né? Sempre pensei muito nos meninos, né? Se eu não poderia estar expondo eles a alguma coisa que não fosse boa. E terminei decidindo que era bom eu estar como eu estou, né? Eu não queria deixar de... Quando você casa, você tem outras responsabilidades, né? Então, eu entendo que eu não queria abrir mão do que eu sou, do que eu faço e do que eu tenho com o Senhor para dividir isso num outro casamento, né? Para mim, Deus me completa. Você está plena. Eu estou plena. Coisa boa. Eu estou feliz em viver com Jesus. Então, para mim, está tudo bem.